Muito bem, voltamos com o nosso programa e, como eu disse na abertura, o nosso assunto agora é toque. Todo mundo sabe que é toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Aliás, acho que eu tenho um. Eu fiquei sabendo, por exemplo, além dos que eu já falei, que a Luciana Vendramini, às vezes, fica 8 horas no banho. Conhecidíssima atriz, doutor Antônio. Sim. Conhecidíssima atriz. Fica 8 horas no banho, é uma coisa que ela não consegue sair. E tem o célebre caso do nosso querido Roberto Carlos, que me parece que não consegue entrar no palco sem estar de branco e fica profundamente incomodado quando alguém chega usando trajes na cor marrom. Deixa eu apresentar melhor o doutor Antônio de Sales, que ele ficou 30 anos estudando fora do Brasil, neurocirurgião-chefe do HCOR, criou HCOR Neuro, o seu setor, não é? Criou o marca-passo cerebral, que revolucionou o tratamento da obesidade e do mal de Alzheimer na Universidade da Califórnia. A primeira cirurgia do tipo foi feita pela sua equipe em 1996. Bate isso? Bate, correto. O médico, nosso querido convidado, ficou 30 anos longe do Brasil, estudando, pesquisando e clinicando nos Estados Unidos e também na Suécia. Em Harvard, ele se especializou em cirurgia estereotáxica. Correto. O que vem a ser isso? É uma maneira de calcular para se ir precisamente ao cérebro, num local preciso do cérebro. É a técnica de cálculos que a gente usa, matemática, para fazer cirurgia. Agora, surgiu, então, é o assunto que me interessa, uma cirurgia para poder exatamente livrar os pacientes da síndrome de toque. Correto. O toque é realmente uma doença que atrapalha as pessoas. Por exemplo, a Luciana, esperando 8 horas para ficar pronta, para sair de casa, muitas vezes pode perder o horário do seu show. Quantas vezes não deve ter perdido? E isso é extremamente importante. O nosso Roberto Carlos também tem suas limitações de achar suas próprias roupas. Mas isso mostra que a pessoa que tem toque é extremamente inteligente e pode ser extremamente talentosa. E, muitas vezes, quando a doença é extremamente severa, completamente atrapalha a vida da pessoa. Agora, é verdade, doutor Antônio de Sales, que no Brasil nós temos mais de 5 milhões de pessoas com essa manifestação? Sim, o toque é uma manifestação extremamente comum. Todos nós temos um pouco de toque. Agora, quais são os mais graves problemas nessa área que a sua pesquisa já mostrou? Os dois mais comuns, os problemas mais comuns do toque são a limpeza, a lavagem de mão, como é o caso da Luciana, e outro seria, então, aquele que checa tudo que faz, que eu também já dei o exemplo de checar se trancou a porta. Então, tem gente que não consegue sair de casa, porque vai sempre checar se trancou ou não a porta. Vai ver se o fogão está desligado, se o gás... E acaba nunca saindo de casa e perdendo todos os seus encontros, todo o seu trabalho. E já o que está sempre se limpando ao tempo todo, esse também pode perder horas e horas e vai então, começar a atrapalhar a vida extremamente. Essa pessoa que tem a mania de lavar as mãos, mas compulsivamente, eu já conheci pessoas que não tocam em maçanetas, que abrem as portas com os cotovelos e vai lavar a mão de novo. E tem uma atriz famosa também, quem é? A Cameron Diaz. Ela fica absolutamente distante de maçanetas, tem pavor de tocar nas maçanetas e ela também costuma abrir as portas com os cotovelos. Correto. Então, essas são as pessoas que têm medo de contaminação, né? Então, está sempre lavando e, no caso dela, ela é uma pessoa extremamente talentosa, tem quem abra as portas para ela, mas se ela não tivesse, ela ficaria presa dentro de casa ou não entraria em algum lugar que ela precisasse. E essas pessoas sofrem muito. É um sofrimento imenso em termos de conseguir conviver na sociedade normalmente, porque elas não podem realizar as principais coisas que querem por falta de capacidade de tomar conta dessa obsessão. A obsessão se torna tão importante que
toma conta da vida delas completamente. Essas pessoas que nós estamos citando, então, se já fazem sucesso, poderiam fazer muito mais ainda, porque o toque pode estar incomodando-as. Por exemplo, o João Dória Júnior, conhecido e respeitado empresário, ele seguramente ele é um escravo da simetria. Ele não pode ver nada fora do esquadro, que ele fica absolutamente perturbado. No café da manhã, se tudo não estiver milimetricamente no seu lugar, ele provavelmente não consiga degustar o café da manhã ou oferecer o café da manhã aos seus convidados. Um quadro torto, então, é absolutamente catastrófico, aquele quadro, um quadro que esteja fora da sua simetria. Ao contrário do Jô Soares, que me contaram, o Jô Soares já gosta de ter pelo menos um quadro na sua pinacoteca entortadinho. Não dá para entender. Ninguém de perto é normal, como dizia o Caetano Veloso. Todos nós não somos completamente normais, mas a nossa normalidade é maior do que os nossos defeitos, e esses são os que terão sucesso. Quando nós conseguimos sobrepor os nossos defeitos com o nosso sucesso, o nosso talento, a nossa inteligência, então, sim, nós teremos nós venceremos o toque de cada um de nós. Aqueles que não conseguem vencer o toque, então esses são os que nós precisamos ajudar com cirurgia ou com medicação. Por exemplo, todos esses nomes que nós mencionamos aqui podem sobreviver, talvez, sem a medicação. Mas aqueles que ficam em casa e que são 4 milhões de brasileiros, muitas vezes eles precisam de medicação e cirurgia. Qual é a medicação? Tem as medicações que mantêm a serotonina, que é um dos neurotransmissores, que mantém a serotonina no cérebro, que ajuda a controlar o toque. Então, é uma medicação. Mas o principal tratamento que se tem é o tratamento psiquiátrico, que é o tratamento de ensinar o paciente a aceitar a obsessão que tem. Por exemplo, se a pessoa tem uma obsessão relacionada a sempre lavar e a sujeira, então se coloca pano sujo na mão do paciente, ele vai acostumando, até ele aceitar aquilo. Então, esse é um dos tratamentos que existem até que a pessoa aceite controlar a compulsão e a obsessão. Então, o primeiro tratamento de linha é o tratamento de ensinar o paciente a conviver com isso. O segundo, então, seria a medicação. E a cirurgia? Eu quero saber dessa cirurgia. Sim. Quando todos esses tratamentos clínicos, quando o psiquiatra falha no tratamento, o psicólogo falha com o seu tratamento de educação, então tem a cirurgia, o neurocirurgião, que é o nosso caso, nós vamos ver o paciente e decidir, junto com o psiquiatra, com o psicólogo, se a gente deveria ou não operar o paciente. E existem áreas bem específicas no cérebro, as quais a gente trabalha, por exemplo, com raios de raio-x, por exemplo, ou então com eletrodos, nos quais a gente pode controlar, então, aquelas vias. É uma cirurgia invasiva? Se a gente usa raio-x, por exemplo, raios gama, a gente não é uma cirurgia invasiva. A gente pode fazer isso sem abrir o cérebro. Se a gente for implantar um marca-passo, aí sim, a gente faz uma pequena abertura para colocar o eletrodo dentro do cérebro e ligar a um marca-passo. Mas o marca-passo tem a ver com toque? O marca-passo vai dar, então, eletricidade a áreas específicas do cérebro que vão controlar o toque. Então, a gente consegue dar uma eletricidade pequena, bastante, para fazer com que a via do toque seja controlada. Foi o seu trabalho da sua equipe, doutor Antônio de Sales, que chegou, que conseguiu aprimorar ou mesmo apresentar à comunidade científica essa história de se implantar marca-passo do cérebro, não foi? Sim, como toda a ciência, existem vários trabalhando ao mesmo tempo no implante de marca-passo, o desenvolvimento de controle de doenças, né? E nós fomos, sim, os pioneiros na Califórnia implantando esses marca-passos para várias doenças. Doença de Parkinson, doença para epilepsia, também para Alzheimer, nós fizemos implantes. Então, todas essas, junto com todos os cientistas do mundo, nós fomos, sim, um dos pioneiros. Um resultado satisfatório. Sim, principalmente para toque, tem um resultado bem satisfatório, doença de Parkinson, epilepsia. Isso a gente faz naturalmente aqui. Toda semana a gente está implantando marca-passo no cérebro. Agora, aqui no Brasil,
por causa do toque. Existem muitos pacientes, muitos já fizeram essa cirurgia. O meu problema de toque não tem resolução, o psicanalista não conseguiu, ninguém conseguiu me livrar do mal, então eu quero partir para a cirurgia. Muitos já fizeram? Sim. A cirurgia já foi feita mundialmente em mais de 150 pacientes. Aqui nós fizemos recentemente em 2 pacientes em dezembro. Essa cirurgia está sendo feita com cuidados de estudo bem controlados. A gente faz junto com o HC, com os psiquiatras do HC, que pegam os pacientes, tem certeza que esses pacientes têm indicação de cirurgia. E a gente faz, sim, faz a cirurgia não invasiva, que a gente usa a Gamma Knife, que existe no nosso Centro de Neurociência no HCOR. No HCOR. Vou falar do meu toque agora. Eu gosto muito de tudo ordenado. Eu não sei se porque sempre fui jornalista, desde a minha adolescência, lidando com muitos papéis e me perdendo, às vezes, nessa papelama toda. Então, quando está tudo muito desarrumado na minha frente, essa desordem externa parece que reflete na minha ordem interna, desarrumando-a também. Isso é um toque? Todos nós, como eu disse, nós temos uma quantidade de obsessões que nos fazem conviver e organizar a nossa própria vida, né? Algumas pessoas precisam de estar com tudo organizado, como você disse, muito bem organizado para que consiga funcionar. Outros conseguem funcionar no meio de uma bagunça. E, para eles, a obsessão não é a ordenar as coisas. Então, tem vários tipos de obsessões que as pessoas têm. Tem aqueles que só vestem azul, tem aqueles que querem o quadro torto. São coisas que cada um de nós temos, mas esperamos que essas pequenas coisas não atrapalhem o nosso sucesso, o nosso desenvolvimento. Não atrapalhem o dia a dia das pessoas. Só quando começa a trabalhar que as pessoas devem recorrer a medicamentos ou mesmo até a cirurgia. Quando se torna uma doença, né? Quando sobrepõe as capacidades do indivíduo controlar aquele toque. A Luciana Vendramini ficando 8 horas no banho, se ela fizer isso todos os dias, ela está perdida. Claro, principalmente se ela tiver que ir para o estúdio para fazer um show ao meio-dia e entrar para o banho às 8. Quer dizer, ela vai chegar no estúdio às 4 da tarde e todo mundo já foi embora. É uma coisa maluca, não consegue sair do chuveiro. 8 horas no chuveiro. Já botaram isso? 8 horas no chuveiro. O que mais, doutor Antônio de Sales? Me diga de uma síndrome compulsiva aí que tenha o impressionado. Por exemplo, a pessoa que checa o tempo todo. Um dos nossos pacientes não pode mais dirigir, porque ele ia dirigindo, quando ele via uma placa, ele via a placa, ele queria voltar para ver se a placa era aquela mesma. Então, ele gatava ré e entrou em vários acidentes por isso. Então, não conseguimos tratar com medicação, nem ensinar ele que a placa é aquela mesma, não faça isso. Então, a medicação não funcionou, nada funcionou, nós fizemos a cirurgia nele. A síndrome do pânico não se mistura com toque? Não, é diferente, é uma outra síndrome. A do pânico é totalmente outra doença. Porque tem pessoas que não conseguem sair de casa, ficam absolutamente dependentes da sua família. Até brinquei e falei, esse deve ser um vagabundo, porque quer ficar em casa dependente da família, mas também é toque. Alguns casos. Não é você aí, não, que amanhã não vai trabalhar. Não, a ansiedade já recentemente mudou-se a classificação, né? O toque, a ansiedade são duas doenças diferentes, né? O toque realmente são pensamentos intrusivos que vêm em você, por exemplo, a cor do terno. Aquele pensamento intrusivo faz com que aquela pessoa, se estiver com um terno marrom, vai dar insegurança ao cantor. Então, o cantor não aceita aquilo. Então, é um pensamento intrusivo. Já a ansiedade é completamente outra coisa diferente. É aquela que tem uma batedeira no coração, começa a suar, está com pânico, está com dificuldade. Essa é uma doença diferente e agora os psiquiatras já separaram essa classificação. O toque é uma doença única, né, de obsessões e de compulsões. E depois, se a pessoa se submetendo à cirurgia, a recuperação é rápida? Como é que é? Dependendo do caso, né? Se a gente vai fazer o marca-passo tem que ser ajustado.
A gente começa com a estimulação elétrica e essa é programada várias vezes até que o paciente esteja completamente estável. Essa é a vantagem do marca-passo. A gente pode controlá-lo, aumentar ou diminuir à medida que o paciente necessita. Já a cirurgia em que a gente usa a Gamma Knife, a gente faz uma pequena lesão na via relacionada ao toque. Essa lesão é feita durante um período de mais ou menos 6 meses. A gente faz a aplicação, mas ela vai funcionar em mais ou menos 6 meses. Aproveitando a sua presença, para a gente encerrar, doutor Antônio, tem alguma novidade na sua área que possamos passar ao telespectador? Sim, a principal novidade que a gente tem agora, que a gente está tentando conseguir do Ministério o financiamento para os nossos estudos, é no estudo de Alzheimer, porque essa é uma doença extremamente difícil, né, que todos nós estamos aí vendo sofrer, porque nós estamos ficando mais velhos, você vai viver até 106, por aí, a memória vai começar... Vamos me aguentar até os 146. Tá bom. Aí, quando a memória começa a cair, todo mundo fica muito preocupado. Então, essa é uma doença que a gente está tentando tratar e a gente tem que ter recurso. Tem que ter recurso em implante de marca-passo. É um implante de marca-passo. Claro. É para poder tornar o implante de marca-passo acessível. Acessível, porque nós já implantamos célula-tronco e não funcionou para o Alzheimer. Então, agora a gente está tentando o marca-passo. Quanto custa o marca-passo? O marca-passo fica em torno de mais ou menos R$180 mil. Meu Deus! Caro. E eu não posso colocar. Quanto mais os dependentes do SUS. Não, o SUS tem um número de pacientes que eles fazem, sim, os implantes. Tem no SUS, tem nas universidades, eles implantam o marca-passo. Então, quando você fala de recursos do Ministério, é para poder tornar essa cirurgia mais acessível. E fazer o estudo também. O Ministério da Saúde precisa também investir em pesquisa, né? Nós só vamos desenvolver e ser um dos países ponta quando a gente tiver também um pouco de dinheiro para pesquisa, para desenvolver coisas novas. Depois de 30 anos nos Estados Unidos, é melhor lá ou melhor aqui? Para pesquisa, é melhor aqui ou lá? Bom, tem todas as coisas boas em alguns lugares e outros. Nos Estados Unidos tem mais dinheiro e tem mais cientistas que estão praticando ciência. Aqui no Brasil nós temos menos cientistas, mas temos mais material humano, gente humana que pode ajudar os pacientes, mais pacientes precisando da ajuda. Quer dizer, a gente tem mais facilidade de conseguir fazer as pesquisas. Muito menos dinheiro. Não? Muito menos dinheiro. E não é a hora, hein, de preterir nada. Vamos esperar o Brasil voltar ao seu estado normal. Muito obrigado, doutor Antônio. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Gostaram? Você tem toque? Faça aí uma reflexão.